Olá, galerinha, estudantes. Aqui é o professor Wesley Paz de Geografia. A partir de agora, iremos destrinchar as provas do Enem em Ciências Humanas, especialmente Geografia, para vocês. Nós vamos começar pela prova de 2020, ok? Entender como foi elaborada, as analogias, os conceitos, as principais competências e habilidades cobradas na prova do Enem. Então, a gente já sabe, né, a repetição, a prática do exercício, ela leva a um maior número de acertos na prova do vestibular e do Enem. Então, a partir disso, a gente vai analisar as interpretações, a leitura, as legendas, as fontes elaboradas na prova do Enem, para que a gente possa gabaritar um número máximo em 2021. Vem com a gente, vamos gabaritar a prova de Geografia em Ciências Humanas. Beleza? Primeira questão, nós temos aí. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm oferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Os números revelam com clareza a assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% dos produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Olha lá, China em transformação, dimensões econômicas e geopolíticas do desenvolvimento. Então, palavras que chamaram a atenção: assimetria, Brasil, China, economia, exportar, importar, exportar commodities, exportar produtos agrícolas e minerais, e ao passo que a gente importa, a gente compra os contêineres da China trazendo produtos industrializados. Só que a questão pede uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria da balança comercial brasileira exposto no texto EOA. Então, ele trouxe para a gente a letra D, D de dado, fornecimento da pesquisa científica. Como é que a gente avança na medida que a gente compra muita tecnologia ao mundo oriental, investindo em ciência, pesquisa e extensão? Beleza. Uma ação estatal, quando ele diz lá, uma ação estatal de longo prazo, reduzir, o que seria, professor, assimetria, discrepância, uma desigualdade entre exportar produtos em reais e importar produtos em euro, em dólar, em yuan, em ienes. Ou seja, a nossa balança ela vai ficar sempre em desequilíbrio, sempre no prejuízo, sempre no déficit. A letra A, ele traz para a gente expansão do setor extrativista. Não, seria aí o setor industrial, incremento da atividade agrícola. Desde o Brasil Colônia já vem incrementando a atividade agrícola, né? Mas o agronegócio tem uma grande participação hoje econômica. Diversificação da matriz, claro que seria uma saída, mas seria uma ajuda, né? A longo prazo também. Hoje o Brasil investe muito em energias menos poluentes, né? E renováveis. Monitoramento do fluxo alfandegário também é importante, mas fortalecendo a assimetria seria a pesquisa, a ciência e a extensão. Letra D de dado. Beleza? Pessoal, segunda. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego da natureza agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais tocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determine sozinho o rumo da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego no agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados
inativos e aposentados que mantêm a residência rural. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a. Então, quando a gente fala em população no campo, a gente depende muito dos dados do IBGE, do censo, do recenseamento do IBGE. Então, quando ele diz, né, ao mesmo tempo aumentou a massa de desempregados, inativos e aposentados. Letra A, reflete uma heterogeneidade do modo de vida agrário. Aposentados, a tecnologia chegou no campo, né, o êxodo rural, mas ao mesmo tempo hoje está estagnado, segundo o texto, né? O cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola. Então as pessoas no campo não dependem só hoje da colheita, né? Já tem outros rumos aí, graças ao avanço de tecnologia, os avanços tecnológicos. Então o Enem traz para a gente aí a letra A, heterogeneidade do modo de vida agrário. Pessoal, a letra B, redução do fluxo populacional nas cidades, claro, entre 50 e 80, a décadas do século 20, o êxodo rural era muito grande, era muito rápido, né? E hoje o custo de vida na cidade ela não é tão atrativa para as pessoas do campo. Então, correlação entre força de trabalho e migração sazonal, que seria esse emprego temporário, já não é tão mais atrativo. Indissocialidade entre o local de moradia e o acesso à renda. Não, por quê? Letra D, porque as pessoas que moram no campo, elas vão se adequar à sua renda, né? E saber que a cidade, o custo de vida é alto. Então, não é tão vantajoso você morar na periferia e você ter uma vida mais pacata na zona rural, já que você tem TV, tem internet, tem educação no campo, já tem a saúde, tem universidades no campo, né? Então tem educação para seus filhos. Desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira seria uma boa, mas não seria apenas argumentos que vai refletir a questão, né, dessa diversidade, desse estagnação de tantas pessoas, hoje cerca de 30 milhões vivendo no campo. Ok? Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-década de 70, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração em grande medida se encontra mais acentuada. Olha a fonte. As trabalhadoras do telemarketing, uma nova divisão sexual do trabalho. Improletários, degradação real do trabalho virtual. Então ele diz, a transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade, de oportunidade em virtude da ou das. Então, a questão traz para a gente letra B de bola. Por que, professor? B de bola. Manutenção do status cogerencial e dos padrões da socialização familiar. Ainda os empregos mais chefes, né? Empregos de alto padrão fica com os homens, porque o padrão social é o homem cuidador, o homem que coloca o dinheiro em casa. Então, há uma discrepância ainda, há uma assimetria ainda entre o salário do homem e o salário da mulher. E se aproveitam da fragilidade para explorar, especialmente hoje, o mundo virtual, né? Letra A. Estagnar os direitos adquiridos e do anacronismo da legislação. A legislação ela é para todos, mas na prática existe a desigualdade acentuada. Desestruturação da herança patriarcal. Claro que não, a sociedade é ainda machista, patriarcal, desigual. Mudança do perfil ocupacional. Vem mudando gradativamente, mas ainda, né, no século XXI existe essa discrepância. Disputa na composição sindical e na presença da esfera política partidária. Claro, né, tivemos a primeira mulher presidenta do Brasil,
Temos mulheres hoje ocupando cargos, mas ainda você comparar cargos em movimento seria 30%. Cada 10, 3 mulheres, né? Ainda é pouco, especialmente pela legislação hoje política, né? Que pede a participação feminina a cada 3 filiados uma mulher, ok? Exigência de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Claro que a mulher vai dizer aí que a mulher não tem competência. Exigências, se você ocupa, se você moderniza, se você investe, claro que ela vai ser muito competente. Há quem diga que a mulher é mais honesta com os grandes cargos públicos e privados que elas ocupam. Beleza? Próxima. A propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade dos recursos ambientais que lhes são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita às obrigações crescentes, que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo do direito da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõe-se seria para a gente reverter o processo de privatização fundiária. Então, quando a gente trabalha com a questão da reforma agrária no Brasil, especialmente recente, é um tema muito delicado. Por quê, professor? Reforma agrária seria ir na raiz das terras devolutas, né, das terras improdutivas. Então, ele traz para a gente aí a letra C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Quem invade, quem faz reforma, não é bandido, não é vagabundo, como parte da mídia, como proliferam aí no âmbito social. São pessoas que querem, a partir do Estado, que o Estado intervenha para que dê o direito à posse, dê um direito à vida digna, de produzir, de gerar renda, né, de gerar educação, de gerar família e diminuir a desigualdade no campo, especialmente. Então, reverter o processo de privatização fundiária, não. No Brasil é muito difícil porque tem direito à posse, né? Direito ao capitalismo, direito à liberdade de compra. Então, não vai reverter. Ressaltar a inviabilidade de produção com latifundiária, não. O Brasil é um país latifundiário. Agora, parte da sua produção, 40% das terras latifundiárias são improdutivas. Então, para que tanta devastação, tanto desmatamento? Impedir a produção exportadora nas terras agricultiváveis. Não é isso que eles querem. Eles querem duas coisas, terras improdutivas e terras do governo que são devolutas. Que o governo divida, que o governo reparta essas terras para que possam realmente, a quem interessa, produzir. Coibir o funcionamento da empresa agroindustrial no campo. Jamais. Né? Isso aí seria um crime. Então, letra C de casa. Beleza? Vamos lá com a geografia no Enem em ação. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam por áreas de ocupação contínua, configurando dessas regiões urbanizadas. É coincide com a crise no Nordeste e o avanço da região Sudeste, Rio de Janeiro, interior de São Paulo e a construção da metrópole São Paulo. E com certeza, terras contínuas seriam o quê? As áreas de centro e continuando nas áreas periféricas. Então temos o gabarito aí para a gente, a letra B. Crescimento das áreas periféricas. Como a urbanização é muito rápida, muito desorganizada, vai virar os guetos, as áreas suburbanas. E aí, pelo custo de vida,
Geralmente eles vão invadir os mares de morros, as áreas de favelas no Brasil relacionadas aos morros em São Paulo, Rio de Janeiro e região sudeste. Beleza? Letra A, valorização da escala local. Metrópole, ela ganha um poder local, mas ela tem um poder hoje global. Densificação do transporte ferroviário. Boa questão. Até então, com o café, era Instituto Ferrovia. Agora, depois do café, o sistema rodoviário. O Brasil não para, né? Sem caminhão, o Brasil para. Seria o rodoviarismo. Predomínio do planejamento estadual. Se tivesse planejamento e se fosse muito organizado, daria conta nas habitações. Até hoje o déficit de moradia é muito alto. Inibição de consórcios intermunicipais. Não vem ao caso aí. Então, letra B de bola. Beleza? Só uma questão muito interessante, muito complexa para o entendimento. Zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais, 1963. Pessoal, ele traz uma rotação aí, ó, de janeiro, fevereiro, um relógio mensal, julho, agosto, 12 meses. E aí ele traz a sua legenda: cabeça de gado, pastoreio, plantio e limpa. Vamos supor aqui, janeiro, fevereiro, março, pastoreio. Gado, março, abril e maio, ele tem aí plantio e limpa. Crescimento aqui do milho, do feijão, milho verde, crescimento. Depois, isso maio, junho e julho. Agosto, setembro, outubro, milho verde, colheita do milho verde. Dezembro, pousio, limpo. E depois começa tudo de novo. E aí vem mais secundário interiorando. Pastoreio, pousio, limpeza, milho, feijão, algodão. E aí encerra-se o ciclo anual de produção no agreste, né, na sub-região. Vamos para a questão. A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central o quê? Então, ele traz para a gente aí adequação, tempo, natureza. Por quê? Porque você pode observar na questão que quando ele chega em maio, junho, julho, para a gente no Nordeste é a colheita do milho, né? Quando chega o verão, tem algodão, tem feijão, mas ele vai deixar um período de quê? De limpeza e crescimento. Agosto, setembro, outubro, algodão, milho, feijão. Especialmente o milho no inverno, né? Do período de São José ao São João, aos festejos juninos e julinos. Ele está separando pelo tipo de solo, não vem ao caso na questão. Exportação de colheita sazonal a cada 3 meses, não, que ele também mistura um pouco. Então, letra D de dado. Priorização da tecnologia moderna, não. Ali ele mescla tradição e até mesmo moderna. Intensificação da atividade pecuária, agropecuária, também agrícola, então não é letra E. Tranquilidade, questão bem complexa. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros, por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la. Em todo caso, era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então qual seria a latitude ou longitude que estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse longitude, latitude e longitude, mas achou que eram palavras imponentes, ou seja, palavras fortes, importantes, chamativas. O texto descreve, então pessoal, ele falou aqui ó, latitude e longitude, ele falou aqui também ó, de centro da Terra, né? Questão geológica, manto e núcleo, e o texto descreve uma confusão,
Então, geografia pura, né? Em relação ao quê? Está falando de projeção cartográfica, você lembra lá de Mercator, de Píteres, cilíndrica, azimutal? Não. Está falando de latitude e longitude. São chamadas de quê? Coordenadas geográficas, norte e sul, leste oeste, ocidente, oriente, setentrional, boreal, austral, ao contorno dos fusos horários. Posteriormente aos estudos de coordenadas, nós temos fusos horários, mas não vem ao caso. A localização do norte magnético seria aí o caso a bússola. Ela não está falando da bússola, ela está falando do centro da Terra, latitude e longitude. Aos referenciais de posição relativa. Então, o gabarito seria o que? Posição relativa. Na Terra, você pode encontrar exatamente qualquer ilha, qualquer país, qualquer lugar, sabendo a latitude exata e a longitude exata desse lugar. Então, a posição relativa. Está falando de distorção de continente? Na letra E? Não. Então, distorção relativa, você também pode ir por... Né? Você pode ir na questão, você vai eliminando as letras, os itens, as palavras e encontra a resposta correta. Beleza? A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é cerca de 70% da disponibilidade total. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, que é a água, a expansão da agricultura demanda melhorias. Então, sabemos que a água virtual, a água produzida no campo, na pecuária, é muito grande. A água potável. Então, tem que ter muito cuidado. A produção de alimentos, a exportação de alimentos, ela leva a nossa água para todo mundo. Então, seria aí fertilização química do solo? Não. Né? Letra A. Escoamento hídrico do terreno para diminuir a pressão. A gente tem a questão da altitude do relevo, do terreno. Então a gente tem que observar isso aí e ganhar, né, ter lucro aí com essa água. Manutenção apenas de poços artesianos. Tem tanto poço já poluído, né? E ao mesmo tempo vão esvaziando devido ao mau uso da água, né, na região. Eficiência de técnicas de irrigação. Seria muito mais justo você investir em eficiência para adquirir o quê? Uma redução da pressão. Né? Então hoje existem técnicas de gotejamento, técnicas modernas com GPS, com sensoriamento remoto, técnicas de irrigação de dispersão em motores, em caças, em produtos extremamente tecnológicos, especialmente no agronegócio, né? E aí eles conseguem esse investimento. Tranquilidade. Velocidade das máquinas de colheita. Não é só na colheita, né? No pousio, no descanso, no arado. E gasta muita água. Beleza? O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem, soam um alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento deve ser o azeitar a máquina. Então, olha que surge uma expressão aí diferente para a gente. O azeitar a máquina. Cidades do amanhã. Uma história intelectual do planejamento e do projeto urbano. Ou seja, pessoal, queridos estudantes, a cidade ela começa a ser planejada no planejamento de Brasília, do município, da cidade de Aracaju. Claro, pensar na cidade é também pensar na vida, no equilíbrio, na saúde, no desenvolvimento do IDH. Então, o modelo de planejamento prometido no texto é marcado por quê? Cidades soou em alto e bom som. Gestão popular não falou sobre isso.
Ele falou de azeitar a máquina. Então, quando azeita através de riquezas, é a burguesia querendo investir, as indústrias querendo investir para que possa, né, dar qualidade também de vida aos seus trabalhadores e possa diminuir a criminalidade, o desemprego. O uso de práticas sustentáveis poderia ser uma boa, né? Construção de um bem-estar coletivo, isso seria a consequência. Soberania do poder governamental não, seria a dependência agora do capitalismo financeiro, né? Que seria o que, pessoal? A ampliação da participação empresarial. O financeiro vai comandar agora a indústria, vai comandar a sociedade. Então, capitalismo financeiro, letra E. Beleza? Só vamos para a última questão dessa parte 1 da geografia no Enem 2020. Os escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Esses escudos são constituídos por rochas cristalinas, magmáticas, plutônicas, formadas nas eras pré-cambrianas, ou por rochas metamórficas, que seriam material sedimentar do Paleozoico, ou seja, antigas. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Corresponde a 36% da área territorial e divide-se em duas porções. O escudo das Guianas, no norte do planície amazônico, e o escudo brasileiro na porção centro-oriental brasileira, originando aí os planaltos brasileiros, né? Estrutura geológica. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem. Então, quando falar em escudos, estrutura geológica, a gente vai falar em recursos minerais metálicos. Quando falar em bacias sedimentares, minerais energéticos. Então, o Brasil é rico em bacias sedimentares, 70%, 64%, né, exatamente, 36% de maciços. O Brasil não tem dobramentos modernos. Então, resta para a gente aí minerais metálicos, ouro, ferro, manganês. Então, seria para a gente a letra C, jazidas de minerais metálicos. Beleza? Então, geografia física na veia, na prova do Enem. Pessoal, comentem, deixem seus comentários, seu like, né, suas dúvidas. Aproveitem, valorizem a página. Vamos ter muito mais materiais. Vamos gabaritar a prova do Enem. Geografia na veia, geografia no Enem 2021. Até a próxima, professor Wesley Paes.